Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade, então, ao livro de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 14, tá ok? Então, peguem suas Bíblias para nós continuarmos o nosso estudo. Vamos fazer uma oração? Grandioso Deus e Pai, nós nos achegamos diante de Ti nesse momento para louvar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai, para lhe agradecer pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida a cada dia, para lhe agradecer pela maior bênção que o Senhor nos deu, que é o sacrifício de Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna ao Teu lado. Maravilhoso Deus e Pai, nesse seu dia em que nós prestamos um culto de adoração ao Senhor, nós pedimos que seja do Teu inteiro agrado o culto que nós vamos prestar daqui a algum momento. Pedimos também, Pai, que o Senhor esteja nos conduzindo nesse estudo do livro de Apocalipse, para que tudo que nós possamos falar aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, seja para o nosso aprendizado e que nós possamos aplicar na nossa vida aquilo que o Senhor nos mostra. É no nome precioso de Cristo Jesus que oramos. Amém. Eu vou compartilhar a tela agora do livro de Apocalipse. Colocar no modo de apresentação. Eu espero que já esteja. Está no modo de apresentação agora, né? Ainda não, Valdir. Agora sim, então, Valdir. Nós estamos aí no capítulo 14. Ok. Nós estamos no capítulo 14 e nós vamos ver as informações sobre a Babilônia, que é a grande meretriz, e seus seguidores. Ok? Então, no capítulo 14. No domingo passado, nós já iniciamos o capítulo 14 e nós vimos que os 144 mil que foram resgatados da terra, eles estão alegres, contentes, seguindo a Cristo Jesus, por onde quer que Jesus vá. Aí no versículo 4, no versículo 5, nós vemos isso. Ó. Quem são essas pessoas? São estes, os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então nós vimos que esses aí são 144 mil que foram resgatados na terra, morreram perseguidos pelo Império Romano. E eles são vitoriosos e estão felizes junto com Jesus. Deus coroaria o Messias sobre o Sião, o Monte Santo. É isso que fala aí no primeiro versículo do capítulo 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. No versículo 6 e 7, nós vimos a voz do primeiro anjo, que nos alerta sobre a necessidade de pregar o evangelho. Vi outro anjo, então versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então esse anjo, esse primeiro anjo, nos alerta sobre a necessidade de pregar o evangelho, e que as pessoas adorem a Deus, não a outra qualquer coisa. Não coloque outra coisa em primeiro lugar de Deus, mas sim colocar sempre Deus em primeiro lugar. Então, o anjo alerta que o evangelho é para ser pregado a todo mundo. E Deus é longânimo e oferece essa oportunidade a todos. E nos exorta também a dar glória a Deus. E a gente lembrar sempre de uma coisa. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso nós temos lá em João, capítulo 3, versículo 36. No versículo 8 a 12, nós vamos ver o segundo e o terceiro anjo, que trazem a informação da providência divina. Então, a segunda voz, versículo 8.
Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, essa é a primeira vez que aparece o nome Babilônia no livro de Apocalipse. E se refere a Roma, a cidade de Roma. E ele está alertando. Na primeira aparição já está alertando que caiu, Roma caiu. Então é apresentada a grande Babilônia, Roma, o centro do poder, que é o terceiro agente a serviço do dragão e inimiga de Deus. Por quê? Porque lá você tinha muita opulência, ostentação, luxúria, e procurava seduzir os cristãos e vários povos. Então, chegava numa grande metrópole da época, no caso Roma, e as pessoas ficavam encantadas, admirando. Quanta riqueza, aqui tem muitas oportunidades, nós vamos vender, vamos ficar ricos. E muitas pessoas eram seduzidas por causa dessa opulência, por causa dessa riqueza. Então, o anjo está alertando, olha, vocês estão vendo tudo isso, mas a grande Babilônia já foi destruída. Deus assegura aos cristãos que estão sendo perseguidos que o Império Romano já está derrotado desde o início. Eles pensam que são vitoriosos, mas Deus está dizendo, já caiu. Podem ter certeza que a Roma já caiu. E nós temos aí a terceira voz depois, né? Já nesta primeira citação da cidade, é o que nós comentamos. Sabemos que é uma cidade derrotada. Logo que apresenta a Babilônia, já é avisado. Ela está derrotada e condenada. O grande alerta pronunciado pelo terceiro anjo, ele nos diz que as pessoas que optaram pelos benefícios a curto prazo, que são oferecidos pela besta, e se sujeitaram a ela, receberão o mesmo castigo eterno, reservado para Satanás e seus anjos. Olha aí a terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Então aqui fica bem claro que os adoradores da besta e quem aceita se sujeitar ao imperador e falar que ele é Deus, vai sofrer da mesma forma que Satanás e os seus seguidores, os anjos de Satanás, a besta e a segunda besta. E aí no versículo 12 tem um alerta. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, alerta aos cristãos, olha, perseverem, fiquem firmes, não se sujeitem à besta, porque se vocês se sujeitarem, vocês vão ter o mesmo castigo que está descrito no versículo 11. Por isso que diz, aqui está a perseverança dos santos. Por causa do castigo que Deus vai dar àqueles que não querem seguir a Cristo Jesus. Irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Então a palavra de Deus é bem clara. Aquele que não aceita a Cristo Jesus vai para o castigo eterno. Quem aceita a Cristo Jesus e procura seguir os seus ensinamentos, vai para a vida eterna. O versículo 12 nos revela que tudo que foi relatado nos versículos 7 a 11 deve servir para nos incentivar a sermos perseverantes, pois ele nos garante que Deus acertará contas com os ímpios. Então, do versículo 7 até o versículo 11, nós temos toda essa informação. Babilônia caiu. Quem segue a besta vai sofrer da mesma forma que ela. Então, são todos alertas para nós nos dias atuais.
Versículo 13. A quarta voz anuncia a bem-aventurança de morrer com Cristo. Olha o que diz o versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados, ou seja, felicíssimos, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, versículo 13, que é a quarta voz do quarto anjo, anuncia claramente: quem morre no Senhor é felicíssimo, né? Bem-aventurado. Quando morremos no Senhor, entramos no repouso reservado ao povo de Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 9 a 13. Eu vou ler essa primeira passagem. Hebreus, capítulo 4, versículo 9 a 13. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, todos nós vamos prestar contas. Mas quando nós morrermos no Senhor, nós estamos com o nosso repouso reservado, na glória, junto com Deus Pai. É isso que nos anuncia a quarta voz. No versículos 14 a 16, nós temos o dia da colheita. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Então, Apocalipse 14, a partir do versículo 14. Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, João viu uma nuvem branca e o Filho do Homem. Lembra, toda vez que fala o Filho do Homem, está se referindo a Cristo Jesus. Então, ele viu Cristo Jesus tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, Jesus aparece sentado, aguardando a ordem de Deus Pai, que é o único que sabe a hora certa da vinda de Cristo. Então, nós sabemos muito bem, e já conhecemos, que lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículos 32 e 33, fala sobre isso. Marcos 13, 32 e 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, ninguém sabe o dia da vinda, só Deus. Um anjo que sai da presença de Deus traz a ordem de começar a colheita. Jesus, então, recolhe os cristãos. Nós vamos ver isso lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Eu posso pedir para a Edna fazer essa leitura, Edna, por favor?
no livro de Mateus 13, 24 a 30. Deixa eu encontrar aqui, por favor. Mateus 13. 13, 24 a 30. Estão me ouvindo? Então, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Muito obrigado, Edna. Então, essa passagem deixa bem claro que o inimigo faz frutificar os ímpios, né? Os incrédulos, junto com os cristãos, no meio dos cristãos. Mas vai chegar o dia da ceifa, o dia da colheita. E em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 14, está falando exatamente sobre esse dia, o dia da ceifa. Jesus virá e irá separar os cristãos dos ímpios. Vai fazer a ceifa. Né? E diz no versículo 16: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Né? O fruto já estava maduro, a terra já amadureceu. No versículo 15, quando diz: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Chegou o tempo da ceifa. No versículo 17 a 20, nós vemos agora a colheita dos ímpios. Então, vamos ver a vidima. Versículo 17, do capítulo 14. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo uma foice afiada. Agora não é Jesus, é um outro anjo. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, nós temos aqui a referência aos ímpios. Por que a referência aos ímpios? Porque no versículo 19, quando o anjo passou a foice na terra e vidimou a videira da terra, o que ele fez? Ele lançou as uvas no lagar da cólera de Deus, né? Para o castigo. Então, ele disse que o sangue atingiu os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Agora é um anjo que recolhe as uvas. No caso, os ímpios. Humanidade, o número da criação. 10, completitude humana. Estão lembrando desse simbolismo? 4 vezes 4 vezes 10 vezes 10. 1.600. Todos os ímpios. Nenhum ficou de fora. Então, quando fala que correu sangue no lagar, até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, essa medida não é uma medida literal, né?
mas é uma medida simbólica. Está se referindo aos ímpios, que todos os ímpios foram colocados no lagar da cólera de Deus. Não ficou nenhum de fora. No contexto geral do capítulo 14, que nós acabamos de ver, os símbolos mostrados, eles revelam a justiça de Deus. Ele vai fazer, como ele sempre tem falado nas Escrituras, a distinção entre o povo dele, que está vitorioso no Sião com Jesus, e as nações imundas, aliadas à Babilônia, que escolheram adorar a besta e serão esmagadas pela ira de Deus. Então, a palavra de Deus sempre nos exorta, sempre nos avisa. Olha, quem crê em Cristo Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. E Apocalipse vem falando a mesma coisa desde o início. Deus é o Todo-Poderoso e é justo. Ele é amor, mas é justo também. E ele vai fazer essa distinção entre os cristãos e os ímpios. Pode ter certeza. Muitos ainda hoje fazem a mesma pergunta do faraó do Egito. Lembra que o faraó do Egito perguntou para Moisés? Quem é o Senhor para que lhe obedeçamos? Isso está lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Então, muitas pessoas ainda falam isso. Quem é Jesus para que nós possamos segui-lo? Muitos não acreditam ainda. Fazem pouco caso, assim como o faraó lá no Egito fez. E depois ele provou do poder do Senhor. O melhor resumo que podemos encontrar para o capítulo 14 está em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Eu vou pedir para o seu Manuel, se ele puder, fazer a leitura para mim. Pode ser, seu Manuel? Lá em Gálatas. Gálatas 6, 7 e 8, né? É versículo 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Logo depois de Efésios. Antes de Efésios. Mas aquele que está sentado, instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que insistiu, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semeia, isso também se fará. Muito obrigado, seu Manuel. Então fica bem claro aqui no versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Tá certo? E no versículo ele diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, boas aquele que o instrui. Então, fica bem claro. Esse é um bom resumo para o capítulo 14, que está no livro de Gálatas, né? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba, né? Acabamos de ler aí. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essa é uma outra tradução, uma outra versão. Então, aí nós temos os créditos, nós encerramos aí o capítulo 14. Nós vamos começar a quinta parte do livro de Apocalipse. Nós vamos ver os remidos vitoriosos e os 7 flagelos finais. Nós vamos começar, então, a estudar a quinta parte do livro de Apocalipse. No capítulo 15, nós vamos ver os remidos vitoriosos
e Deus autorizando os flagelos. Então, no capítulo 15, é isso que nós vamos ver. Versículo 1, olhar para a direção correta. Olha o que diz o versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, com os últimos 7 flagelos, vai se consumar a cólera de Deus. Por que visão correta? Diante de toda a perseguição imposta por Roma, João olha para o céu, né? Então, olhar para a direção correta é isso. Você está tendo tribulações, está tendo perseguição, está tendo problemas? Olhe para o céu. Dirija o seu pensamento a Deus. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Essa passagem deixa bem clara que nós temos que fixar os nossos olhos para os céus, para Deus, porque a vida eterna é muito melhor do que uma vida transitória neste mundo. Versículos 2 a 4, nós vemos o cântico dos vencedores. Então vamos ler versículos 2 a 4. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então nós vemos aqui os vitoriosos, né? E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então eles cantam um cântico de vencedores, um cântico de vitória. João vê os cristãos que passaram pelo fogo, pela tribulação, foram mortos, mas são vencedores e cantam louvores a Deus. Eu vou pedir para a Esther ler para nós o Salmo 66, de 7 a 14. Pode ser, Esther? Pode. Salmo 66. Ele já abriu lá. Já abriu lá. Esse que abre. Não, 7:14. Vou começar. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Sela. Bendizei o povo, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma, e não permitir que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus votos, e que no dia da angústia
prometeu a minha boca. Até aqui, né, Valdir? Obrigado. Até o 14, né? Até aí. Então, até o 14. Então, nós vemos que eles passaram por provações, por dificuldades, mas entraram na casa do Senhor com holocaustos e estão proferindo com os meus lábios o que no dia da angústia prometeu a minha boca. Né? Então, eles estão louvando a Deus, assim como os anjos, né? No caso, as almas dos 144.000, que entoavam cântico de Moisés, aí no capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 4. Eles não cantaram falando dos problemas enfrentados, mas do poder de Deus, né, que se manifestou, e do que Deus realizou na vida deles. Êxodo 15, de 1 a 7. Então, vou pedir para o irmão Walter abrir o microfone e fazer essa leitura para nós, de Êxodo. Êxodo, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, os seus capitães, afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, gloriosa em poder. E a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti e envias o teu furor que os consomem como restolho. Teu 7, né? É isso mesmo, João. Obrigado. Então, nós vemos aí no Cântico de Moisés, que Moisés e toda Israel não ficaram se lamentando pelo que eles haviam passado lá no Egito, quando eram escravos no Egito, mas estão elogiando o que Deus fez, estão cantando o poder de Deus, que Deus manifestou todo o seu poder e realizou na vida deles coisas maravilhosas. Então, aqui o Cântico de Moisés está exaltando o poder de Deus. Da mesma forma, aqui em Apocalipse, capítulo 15, do versículo 2 a 4, as almas daqueles que foram torturados pelo Império Romano, foram mortos, não estão se lamentando, mas estão entoando um cântico de agradecimento. Diz o seguinte, ó: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, as almas dos 144.000, que nós estamos comentando desde o início, não estão se lamentando pelo sofrimento, pela dor que passaram, por terem sido mortos, mas estão realçando o poder de Deus, a justiça divina. No versículo 5 a 6, Deus agora dá o comando. Olha o que diz o versículo 5 até o 6. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes
deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, aqui no versículo 5 e 6, nós vemos que esses anjos, eles saem do tabernáculo de Deus, né, do testemunho. Então, eles saem de lá do santuário e estão com 7 taças, né? Os 7 flagelos. E, no versículo 7, Bom dia. dos 4 seres viventes, lembra lá no capítulo 4? Oi? Os 4 seres viventes? Não entendi. Os 4 seres viventes, Ah, você está brincando. deles. Aí eu falei assim, vocês deixaram, agora eu deixei aberto. Ah, isso aqui. Deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Você ainda vai Mas ele saiu ou Pelos tá aí? séculos dos séculos. Tá. Estava logo lá no... Os 7 anjos saem diretamente do tabernáculo. Estavam na É que eu presença de deixei Deus. o portão aberto, eu abri, que você falou que ia chegar às 9h30, eu abri e deixei aberto. Mas aí vou ficar... Tudo bem, bom dia. Vou ficar de olho nisso. Não, mas você está trancado aqui. É que o resto está tudo aberto. Versículo 7 e 8. Se ele tivesse dado A ordem é dada. Aqui, ó, porque eu deixei as portas. O microfone está aberto, Otávio. Nesse corredor não tem portão. Versículo 7 Primeira e porta 8, lá a ordem é atrás, dada. para vocês. Comecem a justiça divina. Quando Então, você, vamos quando ver você 7 e entra, 8. se você vem pelo estacionamento, tem um portãozinho. Aquele portãozinho está aberto e a porta para entrar dentro está aberta. Eu deixei as portas abertas. Então, um dos 4 seres Não, ele viventes não... deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, Deus deu a ordem para que começasse os 7 flagelos, que é o final de todas as coisas. Os anjos recebem as taças e o poder de Deus se manifesta. Então, eles receberam as taças com os flagelos e o poder de Deus se manifesta. Por quê? Porque o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então começaram os últimos flagelos, a destruição total. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão de Deus vivo, nas mãos do Deus vivo. Hebreus, capítulo 10, versículo 30 e 31. A Deus pertence a justiça e a vingança. É Ele que faz a justiça. Fica claro que o livro de Apocalipse foi escrito para consolar e fortalecer os cristãos em todo o tempo. Em tempo de crise, em tempo de alegria, independente do que estivermos passando, o livro de Apocalipse nos consola, nos fortalece. Os cristãos de todas as épocas precisam estar ouvindo e tendo convicção das verdades expostas nesse livro de Apocalipse. Quais são essas verdades? Deus tem um plano de salvação. Então, nós precisamos estar convictos disso e ter certeza disso. Ele tem um plano de salvação. Deus tem todo o poder para executar seu plano. Deus é o Todo-Poderoso. É isso que o livro de Apocalipse está nos revelando. Ele tem todo o poder para executar o seu plano. Deus já está executando o seu plano. Quer enxerguemos isso ou não? Então, nós precisamos ter a visão que Deus está no controle. Deus tem um plano de salvação. E o plano de salvação está em andamento. A palavra de Deus está sendo pregada. Jesus Cristo está sendo anunciado. Cabe a cada pessoa aceitar ou não
o que é anunciado para ela. São 9h45, nós vamos interromper por hoje. Vou deixar um tempo para os irmãos fazerem perguntas ou fazerem alguma observação. E no próximo domingo nós vamos ver o capítulo 16. Quer comer uma bolachinha? Nós vamos ver as 7 taças com 7 flagelos finais serem derramados. Deus abençoe a vida de cada um. Que no próximo domingo vamos dar continuidade. Vai ficar um tempo, tá, para nós conversarmos um pouco. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Darcy Campos que fizesse uma oração para encerramento dessa aula. Pode ser, irmão? Ok, microfone aberto já, Darcy, obrigado. Não estamos ouvindo, Darcy. Não estamos ouvindo por algum motivo. Ele já está com o comando de aberto, mas não estamos ouvindo. Não, realmente não estamos ouvindo. Não, não estamos ouvindo realmente. Darcy, então vamos deixar para uma próxima vez, Darcy. Vou pedir para o Carlos, então, fazer uma oração, Darcy. Tá bom? Nós não estamos ouvindo você. Muito obrigado. Vamos orar. Amém. Santo amado Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor concede a cada um de nós, que é o dia do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse dia, a em seguida fazer um culto de louvor ao Senhor, porque o Senhor é digno. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, ó Deus, pela Tua esperança que é revelada através do livro de Apocalipse, ó Deus, que os irmãos sofreram neste mundo, mas ganharam a vida eterna. Que nós possamos ter essa mesma esperança, essa mesma certeza de que por mais dificuldade que possamos passar nesse mundo, a vida eterna, se nós confiarmos no Senhor, é garantida. E nós agradecemos por isso, pelo Senhor Jesus. Rogamos, ó Deus, que todos os irmãos que estão neste momento, ó Deus, com dificuldades, que possam ser fortalecidos através da Tua palavra. Agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.